Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline Dyer, mentora de lideranças, e nós vamos falar hoje sobre a relação entre inteligência emocional e comunicação. E, claro, isso especialmente quando se trata da comunicação do líder com sua equipe ou com seus liderados. Quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando basicamente da capacidade de identificar emoções, sentimentos, as suas reações diante de circunstâncias, experiências, e ao mesmo tempo ser capaz de regular essas emoções. Então, quando você percebe que alguma emoção ela se manifestou de uma forma exacerbada, ou seja, por exemplo, você pode ficar muito alegre, e aí esse nível de euforia pode provocar algum resultado ruim, né, seja por consequência das suas ações, ou seja também, no seu próprio corpo, enfim, alguma, coisa que te faça realizar ações, atividades que sejam prejudiciais para você ou para as pessoas com quem você convive ou esteja interagindo, tá? Eu falei de alegria porque não precisa ser um sentimento ou emoção que normalmente, né, na média, se considera uma emoção densa ou ruim, tá? Então, assim, não tem emoção ruim, né? Na verdade, as emoções, elas são informação, elas são recursos para nós nos conhecermos e aprendermos a enfrentar o mundo. Então, na verdade, aprendermos não, é a nossa forma de enfrentar o mundo, né? E é a forma mais rápida. O nosso sistema límbico, que é o cérebro emocional, né? Mas de uma forma mais simplificada, digamos assim, o nosso cérebro emocional, ele reage muito mais rápido do que o nosso cérebro racional ou cognitivo, que vai avaliar dentro de outros parâmetros, não só da sua sobrevivência, se uma determinada reação ela é produtiva, ela vai gerar os resultados necessários ou não, tá? E a emoção, quando você identifica com clareza as suas emoções, os seus sentimentos diante de cada experiência, isso faz com que você consiga perceber, o quanto que elas são produtivas, né. Com o tempo, com essa observação, você começa a perceber: "Ah, então esse nível de euforia, demais", ou "Eu tô ficando ansioso, né, tô ficando tão empolgado, tão entusiasmado com alguma coisa que vai acontecer, ou que eu tenho que realizar", e começa a ficar ansioso por isso, uma ansiedade ruim, que é a ansiedade que rouba a sua energia, e não que te dá energia, vontade, foco para você realizar aquilo que você precisa, tá. Então, a importância de ter consciência é depois, com o tempo, conseguir regular, né, essa manifestação, essa reação automática, para que você consiga também reagir, gerando os resultados que você deseja, tá. Então, quando a gente fala de comunicação, a nossa comunicação, como já falei em outros vídeos, ela não é apenas verbal, né, nós, em geral, sabemos disso e muitas vezes nós ignoramos isso, tá. Sem querer, a gente acaba achando que o que a gente fala é suficiente para dizer aquilo que, queremos dizer ou que precisa ser dito, ou ou nós acreditamos que aquilo que nós dissemos é a verdade, né, ou seja, é aquilo realmente que nós pensamos, é como nos sentimos. Mas, muitas vezes, nós dizemos coisas, às vezes, por exemplo, como líderes, você entende que na sua posição, você precisa dizer algumas coisas para os seus liderados. Mas quando aquilo não está diretamente conectado a um valor seu, a um sentimento, né, algo que é verdadeiro para você, o que acontece é que existe uma dissonância aí. Então, muitas vezes o que você fala verbalmente não é a mesma coisa que você comunica com o seu olhar, com o seu próprio corpo, ou até com o tom de voz, dependendo do caso, ou até se você vai escrever uma mensagem, se você responder impulsivamente, às vezes você não usa as melhores palavras para comunicar aquilo que você, digamos, acredita que
seria necessário, né, que você pretendia. É lógico que vamos levar em consideração que cada pessoa vai interpretar uma mensagem de formas diferentes. Isso, como eu já falei antes, também tem a ver com o tipo de vínculo, conexão, de relação que você tem com a pessoa para a qual você está enviando alguma mensagem, tá? Mas, independentemente disso, da interpretação do outro, você, como emissor daquela mensagem, pode estar com clareza, digamos assim, da emoção que está por trás ou não, tá? E é nesse ponto que a inteligência emocional é um dos pontos, né, no qual a inteligência emocional se conecta com a sua capacidade de se comunicar bem, com clareza e com a intenção de gerar os resultados que você pretende. Então, vamos dizer que o seu liderado tenha alcançado ou ultrapassado uma determinada meta que foi determinada, uma determinada meta, e o resultado foi tão fora da curva, assim, realmente a pessoa demonstrou que tem tanto talento para aquilo, tanto nem necessariamente talento, mas ela tem aquilo como um ponto forte dela mesmo, né, tenha sido treinada ou não, né, tenha realmente uma facilidade maior aí pelas experiências dela. Então, quando você percebe isso, o que que seria, né, vamos pensar no mundo ideal. Seria ideal, o líder reconhece aquele feito, né, aquela meta extraordinariamente alcançada ou até ultrapassada, nesse caso, e dá um feedback positivo. E claro, para que essa pessoa não pare de crescer e evoluir, você não só dá um tapinha nas costas e fala muito bem, ou nossa, como foi muito bom, mas você também mostra como ainda pode melhorar, né? Ou até faz a pessoa mesmo se questionar, que isso também é uma forma bem interessante de estimular o esforço interno de criar as perguntas certas para achar até soluções ainda melhores do que aquela que ele já encontrou. Então, fazer essa pergunta, muitas vezes, é uma maneira de chacoalhar ali o liderado para ele não ficar nessa inércia do tipo, ah, então eu fui muito fora da curva, fui melhor do que todo mundo, então agora tá bom, cheguei no máximo, né? E isso não é positivo, porque isso pode realmente estagnar o desenvolvimento profissional de alguém. E aí, qual é o outro lado da história? O líder, ele pode se sentir, entre aspas, tá, ameaçado, ou seja, realmente sentir que até o cargo dele ou o papel dele como líder está sendo ameaçado. Isso acontece, tá? Nós sabemos que o mundo perfeito seria que o líder sempre estivesse além, não do ponto de vista técnico, porque um líder, embora ele tenha que ter um conhecimento técnico, talvez até mais amplo, né, incluindo todas as funções que sua equipe precisa realizar, ele precisa principalmente ter a habilidade de extrair de cada um dos membros de equipe o seu melhor potencial. E cada pessoa vai ser estimulada de uma forma diferente. Mas nem sempre esse líder tem esse nível de autoconhecimento, de autoconfiança, né, de clareza em relação ao seu papel e o papel do seu liderado. Então, às vezes, ele ainda é uma pessoa muito técnica e tem muito orgulho do seu conhecimento técnico, da sua especialização. E aí, quando ele vê um liderado se desempenhando melhor do que talvez ele jamais tenha se desempenhado naquela mesma função, ele pode se sentir ameaçado, tá? Em vários aspectos. Pode ser só tecnicamente, se sentir menos confiante ou não ter tanto orgulho daquilo que ele conquistou até então, ou até mesmo sentir que aquela pessoa eventualmente pode ocupar o seu lugar e ele talvez não se sinta pronto
para continuar crescendo e evoluindo na carreira profissionalmente. Então ele sente que existe ali um conflito interno mesmo, tá? Pela percepção que ele tem de que aquilo pode ser uma ameaça à posição que ele tem hoje e, enfim, aquilo que ele conquistou até o momento. Se isso acontece, qual que é a tendência? A tendência é que ele sabe que ele precisa dar o feedback, só que ele positivo, até porque às vezes a cultura da empresa tem esse padrão de dar o reconhecimento, né, dar o feedback positivo para reconhecer, para justamente aquela pessoa ter motivação para seguir alcançando as metas ou ultrapassando, criando novos parâmetros de meta, independentemente da área. Só que se o sentimento dele é um sentimento de estar sendo ameaçado por aquilo que ele vai ter que reconhecer de bom no outro, então, quando ele for comunicar isso, ele tem que ficar muito atento. Muito mais do que se ele realmente acreditasse que era aquilo que ele mais queria que o liderado conseguisse, e que aquilo não é ameaça, é oportunidade. Se ele crescer e ocupar o meu lugar como líder, né, pensando do ponto de vista do líder, eu já não vou precisar estar mais aqui, eu também vou crescer, né? Então, esse pensamento desse mindset de crescimento, ele é produtivo nesse sentido, porque você não precisa se sentir ameaçado quando outra pessoa cresce e supostamente possa ocupar o seu lugar, porque você também vai continuar crescendo e você tem outras habilidades para ocupar posições que não necessariamente vão competir, né, com o que essa pessoa vai galgar. Mas, se isso acontece, então ele vai dar o feedback, e no momento de dar o feedback, vamos imaginar que isso é feito presencialmente ou numa call, né? Pode ser em ambiente remoto, mas um a um. E aí, falando com o liderado, a expressão do rosto, o tom de voz, até o corpo, às vezes, a posição do corpo, dos ombros, dos braços, o movimento das mãos. Existe uma série de fatores que vão comunicar uma coisa, enquanto a sua linguagem verbal comunica outra, tá? Então, a sua, eu estou falando do líder. Então, o líder está falando com o liderado, reconhecendo aquilo de bom que ele alcançou. Mas o tom de voz não é tão bom, ele está um pouco, ou com um pouco de raiva, ou com um pouco de tristeza, com medo, né, então ele vai transparecer isso. E aí, quando isso acontece, por mais que a mensagem chegue limpa, linda, assim, né, super, como fala, com as palavras certas e tudo mais, a sensação que fica para o liderado ainda não é tão boa quanto poderia ser se houvesse consonância entre o sentimento e a linguagem, tá? Então, o que que nós fazemos nesses casos? Lembrando que inteligência emocional é algo que se desenvolve com o tempo, tá? Não são, assim, técnicas ou ferramentas que você vai usar de uma hora para outra que vão resolver. Mas o que é necessário neste caso é, ou o líder faz um exercício mesmo, que é um exercício de mudança de perspectiva, ou seja, ele reflete sobre aquilo que ele está com medo. Então, e se o fulano de tal, ou a fulana de tal, enfim, não importa se é liderado ou liderada nesse caso, é... e se essa pessoa, ela realmente conseguir alcançar um nível de excelência e tiver as habilidades para ocupar a minha posição, o que vai acontecer comigo? Para onde eu quero ir? Tipo, como que isso realmente me faria sentir, né? Como eu me sentiria se houvesse essa possibilidade? E se? E aí ele constrói o cenário imaginando como seria, e ao mesmo tempo, depois ele pensa, mas e se eu estivesse já buscando, estivesse, digamos assim,
mirando uma outra posição, né, profissional, ou como colega dessa pessoa, ou mesmo numa posição que esteja hierarquicamente acima, isso depende muito do estilo de cada empresa, mas assim, que esteja talvez em outra área, alguma coisa que você sempre almejou desenvolver, implementar, ou enfim, projetos que você queira realizar profissionalmente e que às vezes nem é naquela área. Então, enfim. E, enfim, existem muitas possibilidades, tá? Eu estou aqui supondo algumas, né? Pensando que você, já numa posição de liderança, vai querer galgar outras posições de liderança, mas pode ser que não, pode ser que você simplesmente mantenha aquele, aquele nível de liderança que você alcançou, mas você vai buscar realizar outras coisas em outras áreas, em outros projetos, inclusive na mesma empresa, seria possível. Então, se você faz esse exercício mental, então é um exercício de mentalização, né, de visualização mental, que você vai construir cenários, tá? Isso já é uma coisa que, por exemplo, para quem estuda planejamento, em marketing, administração, etc., você já pensa, quando vai tomar decisões, em 3 cenários diferentes, né? Então, seria um exercício parecido. Então, você vai pensar num cenário em que, se aquela pessoa realmente tiver as qualidades todas necessárias para ocupar o espaço que você tem hoje, como seria você estar na posição que você gostaria, tá? Ou se não for isso, o que seria, digamos assim, como seria para você lidar realmente se em algum momento houvesse essa ruptura, ou seja, que realmente a empresa chegasse para você ou a sua liderança chegasse para você como líder e dissesse, olha, a gente está sentindo que o fulano tem um potencial para crescer, etc. e tal, e que ele se daria super bem na posição de liderança de um time como o time de vocês. Enfim, aí existem muitas saídas, né? Realmente pensar numa liderança mais executiva, uma liderança mais estratégica, ou líderes de projetos, né? Colocar aquela pessoa para ir liderando projetos, ou você mesmo decidir se vai ficar ou não, né, na empresa. Muitas vezes é uma questão de decisão que vai além do que a empresa pode oferecer, e é tudo uma questão de estar com a mente aberta, tá? Então, isso vai permitir que você, fazendo essa experiência, né, que a gente chama também de ensaio mental, você vai poder experimentar os sentimentos que surgem junto com isso e já entender como que você quer lidar com aquilo, ou seja, que resultados você quer gerar com as suas reações, com os seus sentimentos, tá? Porque no fim de tudo, está estão as suas principais convicções, os seus principais valores, e isso vai nortear essa comunicação. Então, se você tiver um valor muito profundo de, digamos assim, não querer competir com um liderado seu, né? Não se sentir confortável com isso, e ao mesmo tempo o ambiente, por exemplo, que você trabalha é um ambiente que estimula esse tipo de competição, então isso vai gerar realmente um pequeno atrito aí, não necessariamente isso vire um confronto, né? Não precisa virar um confronto, inclusive isso é uma uma das coisas que nós queremos evitar com a inteligência emocional, confrontos desnecessários, né? Alguns são necessários, e conseguir solucionar as coisas com base naquilo que você realmente quer, né? Então, o que eu quero? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero, sei lá, ganhar mais financeiramente, eu quero manter a liderança desse time ou de um time como esse. Isso impacta, às vezes, em coisas da sua vida pessoal, que você queira sentir, que você queira experimentar. Então, é um ganho progressivo,
tá? De percepção. Não é algo que você vai fazer um exercício de visualização mental e que vai resolver tudo. Não é assim. Mas se você nunca fizer também, você provavelmente vai ter um nível de consciência emocional baixo, porque a ideia de você ir exercitando isso é que no dia a dia você também vá ficando com mais clareza, você fique mais lúcido. Quando você for comunicar alguma coisa, perceber, bom, mas será que o meu sentimento está alinhado com isso que eu estou falando? Ou seja, eu falo sim querendo dizer não, eu falo não querendo dizer sim, né? O que realmente eu quero dizer? E aí a sua fala, as suas expressões, né? A sua escrita, enfim, se for o caso, estarão alinhadas com aquilo que você realmente quer, tá? E, e lógico, às vezes você quer uma coisa, não dá para ser do seu jeito, né? Então, dentro da empresa também tem limites, né? Como em tudo. E às vezes nós não vamos conseguir fazer do jeito que nós queremos fazer, tá? Então, muitas vezes nós temos que aceitar. Então, a gente fala um sim, às vezes querendo dizer não, mas depois precisa fazer um exercício para processar porque, né, o quanto que aquilo gera uma divergência para você que é positiva, que te coloca numa posição de aprendizado, e o quanto aquilo fere um valor importante para você, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu sou muito a favor da colaboração e cooperação, e eu acredito que um time, ele precisa trabalhar, se não 100%, 90% do tempo disposto a colaborar com os outros. Então, entendendo que o crescimento do grupo é mais importante, né? Querendo dizer assim, alcançar aqueles objetivos que nós nos comprometemos juntos é mais importante do que, muitas vezes, os objetivos individuais, tá? Estou falando assim de modo geral. É claro que você não vai abrir mão o tempo todo dos seus objetivos pessoais, senão isso vira burnout, tá? Estou exagerando, mas em alguns casos realmente vira. Então, temos que pensar sempre, assim, do meu ponto de vista, que a colaboração é mais importante. Aí, quando o ambiente ou as minhas próprias lideranças começam a incentivar demais a competição, o clima de competição, eu sinto que é um valor ferido, né? Então, deixa de ser um ambiente no qual eu quero crescer e me desenvolver e contribuir, né, verdadeiramente. Então, nesses casos, quando fere um valor que é muito relevante para você, aí realmente às vezes não vale abrir mão, né, do seu valor precioso para conseguir continuar trabalhando ou, enfim, atingir as metas do grupo. Mas quando existe uma possibilidade, ou seja, às vezes é uma teimosia nossa, né? Você está teimando em alguma coisa que tem que ser do seu jeito, porque sempre foi, etc. E cada um tem a sua personalidade. Então, às vezes, nós colocamos isso acima de tudo. Quando nós fazemos isso, não nos deixamos dar a chance para ouvir as outras perspectivas, as percepções, a forma como as outras pessoas reagem, nós também ficamos, digamos assim, vamos acabar nos isolando, porque acaba que nenhum grupo é satisfatório, porque a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, ceder em algum momento, quando a gente está se relacionando, quando estamos interagindo com as outras pessoas, tá? Esse vídeo ficou longo, eu espero que tenha sido produtivo esse exemplo para você. Se você tem outros exemplos, se você quer comentar, pode ser aqui no próprio vídeo, ou se quiser me mandar e-mail ou mensagem no LinkedIn também, fique à vontade, tá? E aí conversamos. Então, inteligência emocional e comunicação estão, obviamente, intrinsecamente ligados. E, para terminar, antes de dar o tchau, é, comunicação não violenta é um tema que vem sendo tratado com mais constância ultimamente, embora alguns aspectos, ou melhor, alguns exemplos nos quais ela foi aplicada, né, a metodologia,
Não faz muito sentido quando a gente pensa em mundo corporativo, outros fazem muito, tá? Porque a verdade é que a forma como nós nos comunicamos conosco mesmos, muitas vezes, é violenta. Em que sentido? Nós não temos clareza do que nós estamos ferindo, né? E de como esse diálogo interno, às vezes, está nos impedindo de crescer, de avançar, de contribuir, de evoluir, enfim, tá? Então, é um livro que eu recomendo. E nos vemos no próximo vídeo. Espero os seus insights. Um abraço.